pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Povcast. E hoje o nosso papo vai ser do ponto de vista voltado para assessoria de famosos. Eu sou Isabela. E eu sou Júlia, e hoje a gente vai mergulhar nesse universo de uma convidada que entende tudo do assunto. Nossa convidada de hoje é Lívia Veiga. Ela é profissional com anos de experiência em assessoria de grandes nomes como Cláudia Leite, Jamil, Tairone, Carlinhos Brown, Del Feliz e muitos outros. Além disso, ela também atua como professora e coordenadora dos cursos de comunicação social na Unifax e ainda compartilha os seus conhecimentos por cursos online para futuros assessores. Lívia, seja muito bem-vinda ao POV, é um prazer te receber aqui. Oi meninas, um prazer também estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história, falar de assessoria de imprensa, que é uma área assim encantadora e que movimenta tanto a gente assim, né, que mobiliza tanta gente, é uma área especial e eu vou adorar contar para vocês os detalhes, os bastidores, vários perrengues. Vamos lá. É um prazer pra gente receber você aqui e para começar, explica pra gente o que é ser assessor, né? Qual é a demanda do trabalho? O que é mesmo esse ser assessor? Assessor é aquele braço direito do artista, né? É aquela pessoa que é responsável por construir a imagem do famoso, por estar ali ao lado dele nas entrevistas. É um papel bem estratégico numa carreira de um artista. O assessor, geralmente, ele é ou jornalista ou relações públicas. E ele atua sendo aquele intermediador entre a marca, ou seja, o famoso, e os jornalistas. A gente tem como missão aí, através do relacionamento que a gente tem com os colegas jornalistas, construir essa ponte, abrir espaços e portas orgânicas na imprensa. Então, não existe uma relação comercial quando a gente fala de assessoria de imprensa. É tudo com base em relacionamento. Então, a gente prepara esse artista para ser porta-voz, para dar entrevistas, para estar diante das câmeras. A gente tem um treinamento para isso. E aí a gente sugere ele como fonte de informação para a imprensa. E aí, a partir da história que a gente conta, o jornalista, percebendo que realmente aquilo ali é notícia e vale a pena dar espaço, ele abre esse espaço na imprensa e a gente consegue entrevistas ao vivo, a gente consegue participações em programa ou matérias, né, produzidas com relação ao nosso cliente. Isso é muito interessante porque é uma autoridade assim, legítima, né? O cliente, o assessor, ele abre uma porta que é uma porta validada pela imprensa. Então é diferente de uma porta comercial, que você conseguiu aquele espaço porque você comprou um anúncio, por exemplo. No caso da assessoria, esse cliente que sempre está ali dando entrevistas, ele naturalmente é visto pela população como alguém que é fonte de informação, né? Tem credibilidade para falar sobre o assunto. E isso, quando a gente fala de artistas e de celebridades, é muito importante, né? Porque é um espaço aí de mais conexão com o seu público que ele consegue através dos meios de comunicação tradicionais. Entendi. Como é que você percebe esse mercado de assessorias de famosos hoje? Você acha que ainda tem espaço? Você acha que mudou? Como é que ele está funcionando na prática hoje em dia? Olha, mudou muito. Eu vou contar um episódio aqui que eu acho que é bem emblemático dessa mudança. Eu comecei com assessoria de famosos em 2009 com Cláudia Leite. Ela tinha acabado de sair do Babado Novo, estava entrando em carreira solo. E eu acabado de sair da faculdade, entrando na minha jornada profissional. E aí recebi um convite de um diretor de um veículo de comunicação que eu trabalhava para trabalhar com ela. E ele, como era diretor do veículo, ele ficava na redação sempre e eu viajava o Brasil todo com ela. Foi muito desafiador no início, porque eu não tinha experiência de assessoria, mas eu aprendi na prática, né? E aí, eu lembro que logo, meu maior desafio nesses anos de assessoria dela era conseguir emplacar uma capa de revista. A gente tinha Caras, a Contigo, a Quem e a Veja, Isto É. A gente vibrava quando fechava uma capa de revista. Isso era grandioso na época. Era um ano inteiro de trabalho, às vezes, para fazer uma capa. A gente já recebeu convite para Ilha de Caras, Castelo de Caras. Então, era um universo das celebridades, assim, muito glamuroso, né? E a gente sonhava com uma capa de revista. Anos depois, 2017, eu trabalhava com o Tairone e a gente convidou o editor da Caras e da Contigo para vir para Salvador para uma gravação de CD. E aí eu passei atrás do palco assim e ele tava fazendo stories. Aí eu fiz, Marcelo, você fazendo stories pra... Aí quando eu vi que era pra Contigo, eu não acreditei. Eu falei, gente, ele é social media? Tipo, o diretor da revista? Aí eu falei assim, Marcelo, e aí, o que é isso que você tá fazendo? Você que atualiza? Ele Lívia. Não, isso é tranquilo pra mim, porque hoje, na verdade, meu trabalho é basicamente replicar o que está nas redes sociais na nossa revista. Aí eu falei, você não se sente mal com isso? Ele, não, porque o padrão de celebridade, quem criou, fomos nós. Então, assim, ele olha pra isso e enxerga realmente a contribuição das revistas, né?
E isso pra mim é muito emblemático, porque aquela capa de revista que eu trabalhava o ano inteiro pra conseguir, hoje o cliente consegue através do seu próprio feed. Sim. Então, um post no feed que viraliza e que ganha repercussão nacional já é uma capa de revista pra ele. E é na sua mídia própria, né? Você não depende de uma revista pra isso. Sim. E esse é um grande diferencial das mídias sociais, né? Que deu essa visibilidade pros artistas. E um outro ponto também que eu acho, assim, muito emblemático também nessa história das mudanças é que o assessor de imprensa que trabalhava com foco nas grandes celebridades, e geralmente eram poucas grandes celebridades disponíveis no país, com marketing de influência, nano-influenciadores, micro-influenciadores são clientes. Então, esse trabalho de assessoria se desdobra nas redes sociais. Então, hoje, celebridade não é só aquele artista que tem contrato com a Som Livre e que está no Faustão domingo. Celebridade, tem muita celebridade no Brasil para ser trabalhada. E nessa área de influência, poucas têm assessoria de imprensa. Então, é realmente um mercado muito promissor, assim, muito aquecido, né, para assessoria. Com certeza. E você sempre trabalhou com esse público ou ao longo da sua trajetória você percebeu que esse era o nicho ideal para você? Como é que foi essa construção? Eu comecei trabalhando na Chesf, que é uma indústria, né? Então, assim, é uma hidrelétrica, é um outro tipo de comunicação, é uma comunicação mais corporativa. Mas desde do meu primeiro ano de trabalho, minha primeira experiência com assessoria foi a Chesf, aí depois da Chesf eu atendi um sambista. E aí, em 2009, surgiu Cláudia Leite. E aí, como eu passei 4 anos com ela, caí de paraquedas num trio elétrico, literalmente. Desses 4 anos que eu passei com ela, meio que isso construiu a minha imagem profissional, sabe? Eu era vista como assessora de Cláudia Leite, era Lívia Cláudia Leite a vida inteira. Até hoje tem gente que olha pra mim e fala, mas Cláudia Leite, todo mundo olha pra mim e fala dela, até hoje. Então acabou que esse nicho se tornou meu naturalmente, assim, né? Eu não tive outras experiências prévias que me posicionassem no mercado. E depois de Cláudia, as demandas que surgiam de mercado eram todas artistas. Então, logo depois eu fui pra Jamil, fiquei 4 anos com a banda Jamil. Nesse período também fiz Carlinhos Brau. Del Feliz foi quando a gente viajou pro exterior. Então, assim, foram muitos convites e até hoje surgem, né? Relacionados a carnaval, relacionados à música. E acabou se tornando minha praia isso aí, naturalmente. E nos últimos anos a gente viu uma revolução no consumo de conteúdo e na forma como os artistas se relacionam com o público. Você percebe que uma mudança no comportamento do seu público em relação ao consumo do seu trabalho? Com certeza. Principalmente porque, assim, esse canal já não era direto com o público-alvo, né? Tipo assim, o artista ele não tinha um canal direto com o seu fã, a não ser nos eventos, de forma presencial. A imprensa era o meio que intermediava isso. Então, eles realmente dependiam muito dos veículos de comunicação para anunciar qualquer coisa. Eu vou gravar uma música, vou lançar um single. Eles dependiam de estar nos programas de televisão, eles dependiam de estar nos jornais e ter esse espaço com a imprensa. Era constante a gente convocar entrevistas coletivas para esses anúncios de lançamento e tal. Hoje tudo isso é feito via streaming, é feito via rede social. Então não existe mais essa dependência tão grande da imprensa quanto era no passado. Claro que isso não inviabiliza o papel do jornalista e do assessor de imprensa, porque esse papel, e relações públicas, né, que atua como assessor de imprensa, esse papel ele é muito estratégico, né? É aquele momento realmente de estruturar uma estratégia de posicionamento, de ativar uma série de stakeholders aí que possam vir a agregar na marca do artista. Então ainda o artista precisa dessa validação da imprensa para seu trabalho, isso é muito valioso para a estratégia dele, mas mudou bastante. E aí alguns ainda têm mais foco na assessoria e se dedicam mais ao trabalho de assessoria. Outros já trilham a jornada de quase que uma carreira solo em rede social. E aí chamam o assessor quando a crise acontece. Porque ele sempre vai falar alguma coisinha que vai gerar crise na rede social, que vai ser um caos. E aí quem é que salva nesse momento? A gente. Então o assessor ele tem que ter essa característica. Ele tem que ele tem que ter um coração forte. Porque a gente é testado a todo momento. E as crises são momentos assim, muito delicados, né? De ataque, de quase que linchamento virtual aí do cliente. E o assessor, ele trabalha não só prevendo, num processo preventivo, né? Uma atividade preventiva. Mas durante a crise, ele tem uma atividade muito, muito importante na busca de preservar essa reputação que foi construída há tanto tempo, né?
Às vezes você tem uma crise que consegue abalar uma reputação de 20 anos, 30 anos de carreira de um famoso. Então ter esse profissional de assessoria de imprensa, de comunicação ao lado é muito importante para qualquer celebridade. Porque uma hora ou outra a crise acontece e é esse profissional que vai te auxiliar, né, em como agir para reverter essa situação. É isso, você comentou sobre como hoje é mais fácil, né, para os artistas, sejam influenciadores, cantores, enfim, estarem se autopromovendo sozinhos, usando as redes sociais e tudo mais. Você acha que isso contribuiu para a desvalorização da sua profissão? Não, eu não acredito, não. Eu acho que é complementar, sabe? Eu acho que nada substituiu a relação com a imprensa. Sim. A imprensa ainda é forte. E os artistas e celebridades sabem disso. E não existe um meio direto com a imprensa. O assessor ainda continua sendo esse intermediador dessa relação. Então, talvez ainda não exista uma cultura de pessoas que não são consideradas mega celebridades perceberem o valor de contratar uma assessoria. E aí, eu acho que é interessante falar nisso, porque a gente está falando aqui para um público de estudantes da área de comunicação, né? De perceberem isso como uma oportunidade de mercado. De você escolher trabalhar, por exemplo, com atletas que estão iniciando num determinado esporte, por exemplo, futebol, atletas de base, e você trabalhar a imagem deles, e você ser assessor desses atletas, e você conseguir construir, contar essas histórias através da imprensa, histórias relevantes, que possam até projetar o cara a ser contratado por um grande clube. Então, o trabalho do assessor, ele é valioso, e às vezes os pequenos ainda não, pequenos assim que eu digo, clientes que não estejam ainda com tanto holofote assim, não percebam, e a gente pode vir a despertar nesse mercado aí um novo filão de atuação, né? Às vezes você não vai fechar um contrato um mega contrato, assim, um contrato anual com o cliente, mas você pode fazer uma série de freelance aí com clientes menores, de menos visibilidade, né? Mas que você consiga entregar um resultado muito, muito relevante para eles. Então, acho que vale a pena enxergar a assessoria como uma oportunidade. A assessoria de imprensa é hoje o que mais emprega jornalistas no Brasil, por exemplo. Sim. Então, você pode trabalhar não só com celebridades, famosos, cantores, mas pode trabalhar com atores, pode trabalhar com influenciadores, com atleta, com político, com meio corporativo. A gente tem aí indústrias, fábricas de toda a ordem, empresas de médio e grande porte, todas com a equipe de assessoria de imprensa. Então, é algo a se estudar o mercado e pensar como possibilidade mesmo de progressão de carreira. Nossa, realmente, assim, mudou minha perspectiva. E, assim, trabalhar com assessoria significa que você tá sempre atenta, né, ao que tá acontecendo, às tendências do mercado, essas trends, como hoje a gente chama, grandes e pequenas. Então, me diga, assim, quais foram essas micro tendências, essas menorzinhas que você viu surgir, viu morrer, qual foi que você mais gostou? Eu tenho uma experiência muito interessante com fãs, né? Porque a gente, lá na equipe de Cláudia Leite, foi a primeira equipe do Brasil, assim, que realmente estruturou um meio de comunicação com os fãs efetivo, né? Foi a primeira artista que teve uma central de fãs, que na época a gente não tinha redes sociais. Sim. Então ela criou um portal em que naquele portal os fãs interagiam, então era uma rede social própria. E, além disso, ela promovia eventos a partir daquela plataforma. Isso eu estou falando de 2011, por exemplo. Então, tem muitos anos isso, 2010. E aí, de lá para cá, eu vi que isso foi uma tendência que a gente experimentou e vivenciou, testemunhou o início disso tudo. E que eu não vejo ainda outros artistas se apropriando de forma tão legítima quanto ela se apropriou lá no início. Então, para mim, isso foi uma tendência muito interessante, que foi o surgimento de um canal próprio de um artista para fãs. Isso eu lembro muito aqui a gente fala de trends hoje, né? Mas tinha a época de flash mob. E flash mob, a gente conseguiu fazer ações muito interessantes. Eu digo a gente porque a assessoria trabalhava de imprensa junto com a assessoria de fãs, junto com a equipe digital na época. E aí a gente promovia essas ações e isso viralizava muito. Então a gente fez flash mob em shopping, fez flash mob na frente do Farol da Barra. A gente fez caça ao tesouros na cidade, parou uma cidade com caça ao tesouros para achar um prêmio, e esse prêmio era encontrar artista. A gente fez muitas ações assim. Uma coisa que eu acho que também era uma trend na época e que até hoje tem gente que faz, é cruzeiro de artista. Sim. Eu trabalhei em 2 navios.
Então, assim, era… Até de atleta, até Neymar teve o Cruzeiro, não foi? Nossa, tá super na moda Cruzeiro. Era Roberto Carlos e Cláudia Leite. Agora todo mundo… todo mundo tem navio. E é uma experiência de imersão, muito louca, assim, um navio. 3 dias de vivenciar, né, ao lado do artista, estar ali diariamente, 24 horas, praticamente no mesmo espaço que o artista. É muito legal. Então isso foi uma tendência que eu acho que… eventos é algo que é muito forte, né? É uma plataforma de relacionamento, e num navio de forma tão intensa assim, tem muita coisa que é possível fazer. E a gente fazia com jornalistas. A gente embarcava quase 50 profissionais de comunicação a cada cruzeiro e promovia coletivas de imprensa, entrevistas exclusivas, atendimento para esses jornalistas todos dentro do navio, fora as ações de fãs que eles cobriam. Então era muito intenso, eu dormia 2 horas por dia. Mas os resultados eram incríveis. Então acho que esse foi uma outra ação que rendeu muito e que ainda rende, né? Que ainda é muito explorada. Isso eu tô falando, o primeiro cruzeiro é porque não tem os anos aqui. Eu tenho uns crachazinhos aqui, mas eu não tenho a época. Mas eu acredito que o primeiro tenha sido 2010, 2011 que a gente fez. Então de lá pra cá muita coisa aconteceu, né? Então, muito legal. E agora, olhando pra frente, quais tendências você acredita que vão mudar o futuro? Mudar não, moldar o futuro da assessoria de famosos? Eu acho que o principal caminho é esse do marketing de influência, sabe? Eu tenho um amigo que ele era repórter da revista Quem por anos. A gente construiu essa amizade por conta dessa relação profissional, né? Eu trabalhando com os artistas, ele cobrindo os eventos como o principal repórter de celebridade do Brasil, por conta do tempo que ele passou também na Globo, né? E ele conta assim, ele tem 1 ano e meio mais ou menos que ele deixou o jornalismo diário, saiu da redação da Quem e foi contratado pela Mind, que é uma agência de Preta Gil, né? Que tem a maior cartela hoje de clientes, de influenciadores no Brasil, é a Mind. E aí ele tá estruturando a assessoria de imprensa na Mind. Ele disse assim, olha, eu falei com ele semana passada, amiga, eu comecei com 10 clientes aqui na Mind, a gente tá com 40. Então, isso de 1 ano pra cá. Então, vejam que uma grande agência em São Paulo, ela agora estruturou há 1 ano uma equipe de assessoria de imprensa, e olha como isso multiplicou em 4 vezes a quantidade de clientes utilizando desse setor, né? Então vejam que é uma tendência muito do momento, realmente, os influenciadores contratarem os assessores. E isso gera uma mudança completa no mercado, porque eram poucas assessorias grandes atendendo os artistas que aqui estão. A gente não tem uma volatilidade muito grande desse mercado, né? Surge às vezes surgem 2 nomes no ano que viralizam ou que ganham repercussão nacional, mas não é um mercado que toda hora tem artista, mas é um mercado que toda hora tem influenciador. Sim. E esses influenciadores, principalmente tendo esse trabalho de assessoria desde o início, fazendo um media training, que é um treinamento para entrevistas, eles trabalhando a imagem deles, o risco de crise é menor, a autoridade que eles ganham nas redes sociais também é mais sólida, né? Porque ela vem ancorada pela imprensa. Então eu acho que é um caminho do presente para um futuro próximo aí, muito promissor para todas as equipes que trabalham com assessoria de imprensa e para quem está chegando também no mercado, né? Com certeza. Então você diria que, olhando para o futuro, é um caminho sólido, assim, não tem… É uma carreira que dá para apostar. Com certeza. Com certeza. Quando eu entrei no jornalismo, quando eu entrei na faculdade em 2002, e se falava que as rádios, o risco que corria a rádio depois da chegada do jornalismo online. Olha só. Jornalismo online era o quê? Site de notícias, imaginem. Então, toda vez que chega uma tecnologia nova, chega um aplicativo, chega a inteligência artificial, qualquer novidade que chega no mercado, ela coloca em xeque o que está tradicionalmente posto, né? Então, assim, sim, vai imaginar que rede social chegou, pode colocar em risco as revistas, certo? Mudou o formato da revista, mas a revista ainda existe. Assim como a rádio ainda existe, mesmo a gente tendo podcast aqui como esse maravilhoso de hoje. As mídias continuam tradicionais. Então isso não inviabiliza o trabalho do assessor que deseja realmente continuar naquela zona de conforto, trabalhando com a mídia tradicional, trabalhando com entrevistas em rádio, televisão, jornal impresso, site, sempre vai existir. Eu acho que não é algo que
que não é um mercado que vai caducar, sabe? De forma nenhuma. Mas ele está sendo renovado o tempo inteiro com novas possibilidades, novas mídias, e isso agrega muito. Eu venho fazendo alguns trabalhos com clientes da área de ensino, com influenciadoras. Tem 2 influenciadores que eu trabalhei recentemente, 2 instituições de ensino, e assim, o resultado de um trabalho digital casado, estruturado, junto com o trabalho de assessoria de imprensa, é impressionante. Tipo, a gente já conseguiu dobrar quantidade de inscritos em uma pós-graduação, do cliente ligar e falar assim: para a divulgação, por favor, pare a divulgação, porque ninguém consegue mais atender telefone, tá o caos isso aqui. Meu Deus. Em coisa de 2 horas de divulgação em site. Então, quando a gente consegue acertar a estratégia e fazer a coisa casada, é fantástico, assim, a gente pode impulsionar muito o resultado digital. E eu acho que esse é o caminho, sabe? É a gente se reinventar. Eu acho que nós, profissionais de comunicação, a gente tem que ter uma mentalidade de crescimento, a gente tem que enxergar a mudança sempre como oportunidade. O que é que a gente ainda precisa desenvolver, o que é que a gente precisa aprender, o que a gente conseguir implementar antes, melhor ainda. Porque a gente ganha tempo, a gente acelera, a gente abre mercado. E é isso, assim, eu tenho 40 anos, tenho uns 25 anos de mercado, e eu ainda tô aqui com esse gás, eu quero fazer mais, eu quero IA na minha vida, eu quero eu quero um podcast. Eu acho isso, assim, a gente enxergar que tudo se renova o tempo inteiro. E a gente precisa dar vida, né, ao nosso cliente, contar histórias poderosas do nosso cliente. E quanto mais plataformas surgir, melhor pra gente. Qual a sua plataforma favorita hoje? É o Instagram, né? Assim, é onde eu vivo, eu me informo, eu acesso as notícias. Eu não utilizo o Twitter, muito aluno se informa pelo Twitter, né? Eu me informo pelo Instagram. Então, assim, é onde onde eu tenho tempo ainda para me dedicar mais, assim, é o Instagram. Mas venho percebendo muita força do LinkedIn, tenho me desafiado bastante a dominar essa plataforma, porque corporativamente, eu acho que é o ambiente melhor da gente se posicionar hoje. É muito importante. E é bem desafiador aprender a usar o LinkedIn. É uma linguagem muito diferente, é uma dinâmica diferente, assim. Como a gente se apresenta, né? Tem toda uma estratégia para currículo, para tudo, e eu acho que vale a pena. Antônio Neto é um cara que pode ajudar muito. Ele é muito bom de LinkedIn. Ele é excelente de LinkedIn. Tem sido o meu consultor pessoal e eu acho que eu vou melhorar bastante aí nessa trajetória. A senhora falou sobre Instagram, né? Se é que você mais usa, e sobre como a imprensa ainda existe em diferentes formatos. Você vê as páginas eu não quero dizer fofoca, mas as páginas de notícia que nasceram no Instagram mesmo e não que foram levadas para lá por jornais ou por veículos que são considerados mais sérios, vamos assim dizer. Você encara elas como imprensa também, não? Sim, a gente convivia com isso lá no passado. Lá em 2009, 2010, a gente convivia com uma imprensa que era uma imprensa sensacionalista, que não era vinculada aos principais veículos de comunicação. Claro que a gente tinha o Ego, que era super, super sensacionalista também, né? Era celebridade pura, era o portal de notícias de celebridade da Globo. A gente tinha ele, né, ancorado pela Globo, mas a gente tinha uma série de outros canais e sites e até blogs que tinham essa proposta. Léo Dias nasceu disso. Hugo Gloss nasceu disso também. Sim. Era blogueiro, né? Então os blogs faziam esse papel que hoje esses canais que não são legitimados por um veículo grande, né, também fazem. E eu acho que isso é importante porque fomenta esse consumo de informação sobre as celebridades. A gente não tem mais aquelas plataformas tradicionais, as revistas que faziam isso, que a gente ia pra banca comprar revista pra ver quem foi que separou, né? Não tem mais isso. Mas a gente tem esses perfis. Claro que tem a questão ética que tem que ser discutida, e isso sempre foi discutido, né? Ao longo de anos, e a justiça tá aí pra dar limites a quem se excede nesse processo, né? De expor a vida alheia. Mas são canais que movimentam esse consumo pela notícia, pela rotina do artista, da celebridade, que alimentam esse público de uma certa forma, e que para o cliente é desafiador por conta das crises que podem ser geradas por isso, mas é também uma plataforma de visibilidade grande. Então, eu acho que faz parte do jogo, sabe? É isso que eu falo para os meus clientes. Olha, quando a gente começa, assim, logo nos primeiros encontros, eu dou a real, assim. Você está disposto a ser famoso? Você sabe as consequências disso? Porque, assim, um famoso, ele vai passar a conviver com um personagem.
Não é mais aquela pessoa, filho de fulano, neto de cicrano, que mora naquele bairro, que estudou naquela escola. Você não consegue mais ir no supermercado, na farmácia. Não consegue mais ir no aniversário, num casamento. Você não convive mais com os seus. Sua vida, todos os finais de semana, é uma vida na estrada. Então, claro que é maravilhoso, a fama é maravilhosa, mas ela traz consequências muito, muito sérias para o indivíduo em si, né? Porque ele deixa de lado aquela figura que é a pessoa física dele ali, ele passa a ser uma pessoa jurídica, ele passa a ser uma marca, ele é uma marca, né? E ele tem que sustentar isso a todo momento. Então, é desafiador, mas existe um jogo a ser jogado. E é isso que eu gosto de deixar bem claro. Então, faz parte a crise, faz parte sua imagem ser exposta num site de celebridade, depois você ter que se posicionar negando isso, faz parte o assédio dos fãs, faz parte tudo é uma escolha que tem consequências e que o cliente ele tem que ter consciência disso e jogar o jogo, né? Então a gente está aqui para auxiliar, né, para que ele consiga se posicionar da melhor forma, para que ele consiga construir uma carreira sólida, para que ele tenha sucesso. E sucesso aí é qualidade de vida, sucesso é trazer uma mensagem que faz sentido para o seu fã, é construir ali uma história linda, né? Então a gente está aqui para isso e para se estressar também um pouquinho com esses canais, mas faz parte. Massa. Você falando sobre assédio de fãs fazer parte, já aconteceu com você durante seu trabalho com Cláudia, com Jamil, com Carlinhos Brown? Já aconteceu algum assédio de fã que te deixou assustado? Algum episódio assim que te marcou? Eu lembrei aqui agora, a gente foi fazer um show numa cidade chamada Cametá, que fica no interior do Pará. E aí, quando terminou o show, a banda entrou numa van, o artista entrou em outra van com a esposa e os assessores próximos, né? E eu, como sempre viajo junto com a banda, eu sempre entro na van da banda porque a gente sempre sai primeiro, porque a gente se desloca mais rápido. Às vezes o voo é até diferente, o voo do artista do voo da banda. E aí a gente entrou na van e eu lembro que faltava algum colega, eu não sei se era da técnica, da direção eu não sei qual era o colega que faltava entrar na van e a gente ficou esperando um pouquinho. Você acredita que as fãs invadiram a van? E pularam em cima dos músicos e sentavam no colo dos músicos, eu gritando: meu Deus, sai, gente, não pode! E aquele desespero, e é uma van, gente, não é nem um ônibus, imagina que desespero. Entraram várias por cima da gente, assim, eu tava no fundo tentando, para, não pode, pensando: meu Deus, o homem é casado, sai! E se alguém tá filmando ou não tá filmando, aquele dia eu falei: gente, socorro! Já aconteceu de fã arranhar artista, arrancar pedaço de roupa. Já aconteceu várias coisas, assim, muito legais, assim. É interessante, mas quando o artista, ele é mais inacessível, sabe? Quando você chega numa cidade mais menorzinha, parece que pra fã aquela é a primeira e única chance de chegar perto do artista na vida. Mas quando você trabalha com um artista mais acessível, tipo Levi Lima, que era cantor do Jamil, que eu trabalhei bastante tempo, ele era um cara super acessível, assim como o Saulo. Ele vai pra rua, ele transita na rua. Carlinhos Brown também, corre no bairro dele. Todo mundo tem um certo acesso, então o assédio é menor, né? Essa ânsia de voar em cima do famoso é muito menor. Cláudia também era super acessível aos fãs, então não tinha muito essa tensão na hora do atendimento. Mas tem muita lembrança interessante, assim. E eu imagino que hoje em dia a diferença da assessoria de famosos para assessoria de influenciadores deve ter uma discrepância muito grande, que a gente vê hoje, por exemplo, Ivete Sangalo. Ela é muito mais reclusa na vida pessoal dela. E a gente vê influenciadores como Virgínia, que tá o tempo todo mostrando a casa dela. Exatamente. Aí eu queria a sua visão hoje, que você trabalhou com Cláudia, justamente por ela não mostrar tanto a vida dela assim como influenciador. Você acha que hoje em dia os influenciadores mostram muito? Você acha que na época dela, por ela mostrar menos, era mais fácil de lidar com essa coisa? Hoje em dia acaba sendo mais difícil por conta de tanta informação que a gente tem, né? É um caminho, é uma decisão, na verdade, do artista, né? Porque a equipe digital vai querer sempre que ele mostre tudo. Sim. Só que existe um limite, né? Até pra questão da qualidade de vida e tal. O influenciador, basicamente, a prestação de serviço dele pro público dele é através das mídias sociais. Então ele não tem uma outra plataforma. É ali que ele entrega o serviço dele, né? Que ele presta o serviço dele. O artista não. O artista tem que gravar música, o artista tem que produzir música, o artista tem que fazer show, o artista tem que participar de eventos com uma constância muito grande. Então não é só através da plataforma digital que ele trabalha. Sim.
E aí tem que ter um limite também para isso, porque senão esgota realmente, você adoece o cliente com o volume de demanda, né? Então, assim, ó, por exemplo, Cláudia mesmo, uma vez ela foi fazer uma capa de uma revista que ela trabalhou 10 horas seguidas. Ficou no estúdio e a capa era da Rolling Stone, se eu não me engano. Ela tinha que ficar dentro da água. Ela ficou, acho que 4, 5 horas dentro da água para fazer as imagens. Meu então, Deus. Tem a parte de… Tem um bastidor aí da vida do famoso que é muito intenso, é muito desgastante. Você vai fazer um show, você faz um show de 2 horas, mas você tem mais umas 4 horas de deslocamento. Você tem 2 ou 3 horas dentro de camarim atendendo o fã, atendendo o contratante, atendendo a imprensa. Então, é uma rotina muito, muito intensa. E que não dá, muitas vezes, para ele mostrar o tempo todo de rede social. Claro que tem alguns que conseguem fazer um trabalho mais intenso, ter uma presença maior na rede social, e são aqueles que têm uma equipe com ele, né? Que tem uma equipe ali do lado para produzir esse conteúdo. E são acho que é esse o caminho, assim, a gente se apropriar de uma equipe que produz esse conteúdo para eles, e assim, tirar mais deles essa responsabilidade de ter o tempo inteiro que gerar essas mídias todas, esse conteúdo todo. E o influenciador não, ele tá ali, na maioria das vezes é o próprio influenciador que tá produzindo o conteúdo, né? Que tá produzindo seus próprios stories, que tá fazendo aquilo ali. Pro artista fazer isso é muito difícil, por conta por isso que eu falei, né? Por conta dessa agenda toda que ele tem, além do fato de ser influenciador. Porque o fato de influenciador é mais uma função que o artista tem. No caso do influenciador, é a única, é a primeira, é a principal. O artista não, ele tem uma série de outras coisas e, além disso, ainda tem que ser influenciador. Então, é luta, viu? Então, sim, com certeza. Então, assim, o papel do famoso mudou. Hoje em dia, como você falou, que a gente tem influenciadores, então a gente tem novos famosos. Você acha que isso também muda a nossa forma, enquanto pessoas civis normais, de consumir? O consumidor também mudou junto com o famoso, porque a gente ia ver Cláudia Leite em campanha de vários produtos, de tudo mais, assim como a gente hoje também vê influenciadores em campanhas, tanto aquelas que nem parecem ser campanhas, quanto aquelas que você fala, nossa, claramente essa publi foi muito bem paga para acontecer. Você acha que do outro lado da moeda, né, a gente que de um papel de consumidor, mudou também nossa forma de consumir, o fato de existirem novos famosos? Ou as pessoas consomem da Virgínia assim como consumiam antes da Cláudia Leite, da mesma forma? Eu acho que mudou. Mudou porque, primeiro, eu acho que a relação entre o público e o famoso mudou. Antes, o famoso era alguém realmente… era inacessível. E o fato daquele famoso ser inacessível o projetava daquela forma. Você desejava ser aquela pessoa, mas você não conseguia se ver naquela pessoa. E o influenciador, ele quebrou isso, assim. A gente ter possibilidade de, através das nossas próprias redes sociais, produzir nosso próprio conteúdo e nos tornar uma pessoa pública, a gente ser uma pessoa pública, né? Eu agora tenho 1.000 seguidores, então agora eu sou uma Nana. Agora eu tenho alguma carinha ali nesse mundo de influência. Isso é interessante, porque isso faz com que a gente consiga ver nossos iguais lá na frente, assim. A gente consegue se espelhar em pessoas que representam realmente a gente, que vieram do nosso mundo. Pensa assim nesses influenciadores que vêm de comunidades. Então, não é tão distante assim. Às vezes tem um famoso que saiu daquela comunidade e se tornou um grande cantor, um jogador de futebol famoso, conhecido e tal. Mas hoje em dia, os nossos pares têm visibilidade. A gente consegue consumir e tomar decisões com base nas experiências de pessoas muito próximas da gente. E isso, eu acho que muda um pouco o jogo, sabe? Muda o jogo de consumo, que a gente não só consome dos grandes, daqueles nomes já consolidados, mas a gente consegue conviver e interagir até mais com influenciadores que estão mais próximos da gente, que também são famosos, mas que a gente tem mais contato. Sim. Então acho que isso é bem interessante. Acho que é uma mudança é uma mudança sutil, mas que faz muita diferença na prática, assim. E eu imagino que você deve ter passado por muitas situações de gerenciamento de crise, né? E eu acho que hoje, com as redes sociais, acaba que uma crise às vezes é resolvida por um story ou um post. E eu queria saber de você se você acha que essa é a melhor plataforma pra isso. Sabe que, claro, cada situação vai variar um pouco, mas às vezes eu vejo, tipo, um influenciador postando um story sobre uma situação que aconteceu, se explicando lá. Aí o pessoal começa a criticar, ele tem que postar um reel, tem que fazer um post no feed, sabe? Eu queria a sua visão sobre isso.
Adorei a pergunta. Assim, eu estou no momento hoje que eu estou, inclusive, com um projeto de enfim, lançar meu livro. Que legal! Já estou, assim, criando um hábito de diariamente escrever as páginas. Vou até compartilhar nas minhas redes sociais, assim, quando eu parar para escrever um pouquinho. Sim. Porque eu já tenho um trabalho sobre gestão de crise, que eu fiz 4 anos de estudo sobre isso e fiz o meu mestrado sobre esse assunto. Mas eu quero transformar em análise de casos mesmo e trazer isso pro real, sabe? Tipo, um passo a passo de como a pessoa gerenciar uma crise, pra ela pegar tipo um manualzinho na hora que a coisa estiver acontecendo e aplicar, né? E um dos pontos que eu trouxe no modelo que eu desenvolvi aí nesses anos todos de estudo é que uma das variáveis fundamentais da gestão de crise hoje em rede social é o alcance. Então, infelizmente, a grande parte do mercado de profissionais de assessoria de comunicação que atua hoje, né, os profissionais que atuam hoje com assessoria de comunicação e com gestão de crise, trabalha ainda num modelo tradicional de assessoria focada na imprensa e com um ritmo de entrega muito aquém da necessidade hoje do gerenciamento de crise. Eu vou explicar melhor. Hoje, as assessorias ainda atuam emitindo notas oficiais para a imprensa quando a crise está instaurada na rede social. Sim. Então demora muito para responder, eles demoram muito para responder, os colegas, né? E as empresas demoram às vezes 3 dias, 8 dias, horas para responder, sendo que a crise já está instaurada, já se alastrou na rede social. E aí, quando você vai responder 3 dias depois, ou 12 horas depois, você já não tem mais voz naquela plataforma. Sim. E aí, outra coisa pega a mesma nota que emitiu para a imprensa e coloca um card no feed da marca. Só que quem está discutindo aquele assunto não segue a marca. Não vai entrar no Instagram da marca para ver o que a marca falou. E às vezes a linguagem não é nem a mesma, né? A linguagem é fria, é direta, é jurídica. Não conversa com aquelas pessoas. A discussão, às vezes, foi toda provocada por um vídeo. E a assessoria está respondendo em texto, frio. Então, a gente desconecta das pessoas que estão discutindo aquilo. A gente não responde às pessoas que querem resposta, estão no ambiente em que elas estão demandando a resposta. Então, o alcance, na minha opinião, é a marca se posicionar no ambiente em que a crise está instaurada e dar resposta àquelas pessoas. É meio que você apagar um incêndio quando ainda é um foco. Imagina uma mata que tem um foco de incêndio. Não é você colocar no Fantástico uma resposta para jogar aquilo para um outro público que nem sabe o que está acontecendo, sendo que você não se posicionou naquela mídia que você deveria ter se posicionado. Então, uma resposta com prontidão, quase que imediata, e num ambiente em que a crise se instaura, e de uma forma responsável, ou seja, um texto objetivo, claro, que traga medidas a serem adotadas pela empresa, e honesto, ele é capaz de estancar uma crise em minutos, em horas. Sabe, uma crise que poderia, caso isso não aconteça, pode se alastrar para o Brasil inteiro, pode ficar 2, 3 dias em voga, e pode realmente abalar a reputação de uma marca. Então, ainda existe espaço para se melhorar muito e se aprimorar muito as técnicas de gestão de crise em redes sociais. E isso ainda pouca gente estuda, pouca gente no mundo tem trabalho sobre isso. E eu acho que é nosso papel, sabe, trazer essa contribuição para o mercado e realmente ser mais efetivo nesses momentos. Porque as marcas vêm aí penando com um modelo que já não funciona mais. Exato. Não funciona. E você tem algum episódio que você pode contar pra gente, com algum famoso que você já passou, de gestão de crise, algo assim? Então, assim, claro que desde 2009 passei por muitas crises e vocês devem imaginar a quantidade de crises e até fica difícil de escolher uma, né? Mas eu vou trazer uma mais recente, que é uma crise, mas que se reverteu, não foi efetivamente uma crise, se reverteu em algo bem positivo para os clientes, né? Tem 2 anos que eu faço assessoria do Camarote Planeta Band. E aí, no primeiro eu já fiz Camarote Cláudia Leite, o Salvador também, mas tem 2 anos que eu tô lá no Band, tem sido uma experiência fantástica. E aí, o primeiro ano foi muito especial, porque aconteceu algo muito inusitado que eu conto pros alunos em sala, eles se divertem muito. Eu quero contar aqui pros alunos nacionais também saberem dessa história. Geralmente, quando eu começo a contar essa história, dá uma falha no microfone, falta luz, mas a gente consegue, com certeza a gente vai chegar no fim do episódio de hoje. Então, eu estava no sábado de carnaval, já tinham 2 dias de camarote funcionando, né? E aí, foi quinta-feira de carnaval, primeiro dia do camarote. Eu recebi uma mensagem de um assessor de imprensa perguntando se a gente conseguiria acesso para cliente dele.
E aí, ele me falou assim, olha, porque ela não vai tocar no carnaval no sábado. E ela queria curtir um pouquinho, sabe? Ela queria aproveitar e ela adora aí o camarote. E realmente o pessoal conhece ela, a diretoria do camarote. Tem relacionamento com ela. E aí ela pensou em ir pra aí, porque a posição do camarote é muito interessante, porque é muito próximo do final do circuito. Pra chegar é muito rápido, pra sair também. E é um camarote super tranquilo também. E aí, pronto. Fechamos. Quando foi no sábado, eu não vou falar o nome até a hora que eu disser que ela chegou, tá? Tá bom. E aí, no sábado, o assessor chegou cedo e aí a gente ficou batendo um papo. E aí ele me falou, olha, ela já tá pronta, mas assim, a gente tá preocupado dela sair do hotel e vir logo, porque a gente tá sem segurança. Era ela e mais 3 pessoas. E ela vai ter que descer do carro e vir andando uma parte do percurso. E é uma pessoa famosa, a gente não tem como sair no meio da multidão, né? Sim. Aí eu falei, não, se preocupe, eu consigo segurança. Aí cheguei para o diretor do camarote e fiz assim, olha, preciso de segurança para ir buscar nossa convidada. Aí ele respondeu, não temos segurança. Aí eu falei, como não? Quanto segurança aqui? Esses daqui eu não posso tirar da porta. Os que fazem o transfer, eles estão com o Márcio Vitor, que é o cantor do Pissirico. Eu pensei assim, meu Deus, realmente passar com o Márcio Vitor no meio da multidão não deve ser fácil. Aí já me solidarizei e falei, realmente, não tem como. Aí mandei uma mensagem para um amigo que trabalha que faz toda a coordenação do Glaze da Band, que é aquele estúdio da Bandeirantes, que faz a transmissão do carnaval inteiro. Da passagem dos trios elétricos, que fica Betinho naquele estúdio. Então mandei uma mensagem para ele e falei, amigo, por favor, me consegue um segurança para ir buscar nossa convidada, que vai vir aqui pro camarote. Aí ele, claro, amiga, espera um pouquinho. Aí daqui a pouco ele respondeu, pode vir aqui pro Glaze, que você sai daqui com seguranças. Ele me conseguiu 3 seguranças ou 4 e mais um produtor da Band pra ir comigo buscar a artista. Aí eu andei até lá, passei uns 20 minutos andando com esse grupo, escoltada assim, super chique no meio da multidão. Pá, licença. Cheguei no carro, a gente escoltou, veio andando junto do carro dela até o máximo que a gente conseguiu de perto do camarote. Quando a gente parou o carro, ela vai ter que descer, vai ter que ir andando. E aí, quando ela sai do carro, alguém grita, Baby! Baby do Brasil, né, gente? Aí, aquela multidão em volta, assim, todo mundo segura, vai. E ela toda empolgada, com o cabelo azul, toda prateada, querendo tirar foto com todo mundo, filmando com o celular. Meu Deus, vão roubar o celular de Baby. Aí, segura aqui, segurança pra cá, embora. Quando a gente chega perto da Band, vocês vão lembrar no carnaval, que vocês assistem, né, o carnaval. Sim. Tem de um lado, onde passa o trio elétrico passa na pista. De um lado tem um camarote, do outro lado tem o estúdio da Band. E tem uma passarela que liga o estúdio da Band ao camarote. A gente não conseguiu atravessar a rua porque, por acaso, tava passando o trio do destino, assim, estava vindo o trio de Belmarx, que é simplesmente o pai do Chiclete com Banana, é a pessoa que mais puxa a multidão no Carnaval de Salvador. E aí tava uma multidão em todas as vias, tava vindo uma multidão na nossa frente de todos os lados, não só na pista onde passa o trio, mas na pista interna também, não tinha como a gente passar. A única opção era subir no Glaze da Band e esperar passar o trio de Bel pra gente atravessar pro camarote. Subimos uma escadinha, tinha um camarim, a gente entrou no camarim e ficou esperando Bel passar pra gente conseguir atravessar, porque o objetivo da presença de Baby era Baby vir aproveitar o camarote, ficar lá na área VIP, curtir, ver os artistas passarem, descansar um pouco, né? Não era ela ir lá dar entrevista, assim, não estava combinado a entrevista. Só que, por acaso, ela está ali sentada, né? Aí esse amigo fez, como ele é produtor, ele fez, que tal a gente fazer um dueto? Aí Baby falou, claro. Com quem? Ele, peraí, deixa eu ver quem é que vem aqui. Aí tinha um papel preso na parede, assim, com a programação do dia, dos trios. Aí ele olhou lá, Bel e Ivete. Deixa eu perguntar se Ivete topa. Aí ele foi no celular, mandou uma mensagem na hora pra produtora de Ivete. E aí a produção de lá do trio falou, não, Ivete topou, Ivete vai fazer o dueto. Pronto, foi assim que surgiu o Apocalipse, o Macetando Apocalipse, o Apocalipse aconteceu desse jeito. E aí eu tava conversando com o Baby pra fazer o release do camarote, que é o texto que a gente dispara, né, divulga pra imprensa com os convidados. E aí eu perguntei pra ela como era o carnaval, e ela conversando comigo. Aí não terminou a entrevista, ela foi chamar Baby, pode vir. Aí ela saiu e foi pra lá, pro estúdio. E aí começou a cantar com Ivete, aí falou do Apocalipse, aí aconteceu aquele negócio todo, e eu em pânico, né? Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Aí quando ela saiu, eu choque assim, eu fiz, gente, bora. Entrei lá, ela entrou na área VIP, eu imaginando, gente, o que foi isso que aconteceu aqui na frente do estúdio, na frente de todo mundo, filmado ao vivo, Jesus. Aí no dia seguinte, na noite,
ainda. Ela foi embora umas 2 da manhã, já começou o burburinho. Um bocado de meme na internet, o caos, e o povo me mandando no WhatsApp. Eu fiz, gente, socorro, uma crise. Aí no dia seguinte, vou eu pro camarote. Perdi meu emprego, né? Era domingo, primeiro do carnaval. Eu falei, meu Deus, meu primeiro carnaval no camarote. Entrei, todo mundo falou comigo, e aí, tudo bom? Eu, tudo bem. Aí eu falei, gente, tudo bem. Tá tudo bem, né? Tá bem. Aí eu, ai, gente, pelo amor de Deus. Aí fui falar com o dono. Eu fiz, e aí, tudo bem? Ele, e aí, Lívia, tudo bom? Sorrindo. Eu fiz, nossa, não tá tão mal assim quanto eu imaginava. Eu imaginava minha carta de demissão. Querida, nem entre, sai. Aí cheguei para o meu amigo, mandei uma mensagem para ele: ô amigo, me perdoe, viu, por ontem, eu não sabia que isso ia acontecer, esse apocalipse todo, era só um dueto, né, era amigo. Aí ele, o que, amiga? O pessoal amou aqui, perguntou o que é que eu vou inventar hoje, a TV adorou. Tipo, eles tiveram uma audiência absurda, eles tiveram uma visibilidade nas redes sociais imensa, e aquilo não repercutiu negativamente nem pra Ivete, nem pra Baby. Foi um fato inusitado, engraçado, né, que foge do... O que é uma crise? É quando algo foge da normalidade e gera uma repercussão imensa nas redes sociais. Não necessariamente que vai destruir a marca. Então depende de como é gerenciado. Nesse caso deu visibilidade pra Ivete também, que acabou ganhando a música do carnaval. Baby ganhou 200 mil seguidores, que eu soube esse ano. Só naquela noite. Um amigo me contou que o produtor que foi comigo buscar Baby na rua, a gente se encontrou do lado da passarela esse ano e a gente ficou conversando sobre esse caso, dando risada, e ele falou: você sabia que ela ganhou? Não, mentira, não foi ele não. Ele me contou uma outra história de Baby. O produtor de Baby que me contou. O assessor de Baby, que a gente se encontrou lá. Ele falou: você sabia que ela ganhou 200 mil seguidores por causa desse apocalipse? Mas é isso, as crises acontecem, assim, é muito frequente. Assim, eu vivi muitas e muitas e muitas, quase crises também várias. Sim. E não viraram por conta da forma como a gente lida na hora com a situação, né? Que a gente contorna a situação. Mas no final de tudo, quando a gente sobrevive… É história pra contar. Fica essa história pra contar, maravilhosa. E esse ano quase que ela vai pro camarote, Baby do Brasil. Só que ela não foi porque deu choque de agenda. Ela tinha uma passagem comprada. E eu ia, enfim, tirar minha selfie com ela, que eu não tirei no ano passado. Mas é isso, ficou uma linda história pra contar. E agora deixa eu te perguntar algo assim que parece bobo, mas acaba sendo muito sério. Se você conhecesse o mercado como você conhece hoje, lá atrás, quando começou essa jornada incrível que você tem, você ainda teria escolhido trabalhar com assessoria de famosos e com comunicação? Com certeza. Com certeza. Eu acho assim que eu não sou quem eu sou. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, sabe? São muitos desafios, eu não estava pronta de jeito nenhum. Eu tinha acabado de sair da faculdade praticamente, nunca tinha feito assessoria de um artista grande e estava de repente em Copacabana, de repente no Rock in Rio, de repente no navio, de repente no Brasil inteiro viajando e assim, de repente nos Estados Unidos sem falar inglês. Mas assim, se não fosse isso que eu vivi, eu não teria a tranquilidade hoje de lidar com as situações adversas que eu lido. Não teria essas histórias para contar, não teria os amigos que eu construí ao longo dessa jornada. Então, assim, eu acho que se eu for falar assim, professora, o que é que você construiu ao longo dessa jornada? Eu não vou falar de patrimônio, não vou falar de dinheiro, não vou falar de coisas que eu comprei, eu vou falar dos amigos que eu fiz, sabe? Eu acho que isso não tem preço, assim. Hoje eu tenho colegas que eu considero realmente irmãos, assim, mais do que amigos, assim, é como se fossem da minha família e sempre sempre como se fossem da minha família, né? E isso é muito valioso, assim, é muito valioso pra mim. E eu acho que é um ponto muito forte do assessor, né? O relacionamento humano. Sim. Então, ele sempre essa rede que a gente cria na nossa história é a rede que nos conecta com as pessoas. E eu acabo estendendo isso aos clientes também. Eu tenho um carinho muito grande por todos os clientes que eu trabalhei. Eu tenho muita gratidão a Deus por ter tido essa oportunidade, né, de trabalhar com pessoas tão especiais, que são tão inspiradoras para tanta gente, e ter conhecido elas na fraqueza delas. Porque o assessor, ele é aquela pessoa que te conhece na sua vulnerabilidade, né, que sabe das suas falhas, das suas dores. E poder ter estado e estar ainda ao lado de tanta gente especial. E aí eu estendo isso a Cláudia, que é uma pessoa muito humana, uma mãe maravilhosa, uma filha incrível. Carlinhos Brau, que é um gênio, que é uma pessoa que veio de uma comunidade e ele conseguiu transformar a comunidade dele, dar oportunidade de emprego e de projeção para tanta gente. Ele mudou o lugar de onde ele veio.
Ele é muito generoso. Eu acho que só depois que ele falecer a gente vai conseguir entender a dimensão, a grandiosidade desse mestre, desse artista, né? Que ele é artista plástico, ele é compositor, ele é incrível, ele é divino. Tairone, que é a voz mais linda que eu já ouvi na minha vida. E é uma pessoa que também tem uma história muito bonita, assim, de ter vindo do interior da Bahia, sabe? Que ele é como se fosse uma pedra bruta, assim, de extremo valor, sabe? A voz dele, se você falar assim, eu já ouvi outras vozes do sertanejo nacionais, assim, em palco, e eu nunca ouvi uma voz tão linda na minha vida. E assim, eu tinha um prazer de estar em cima de um trio ouvindo ele, e num palco ouvindo ele cantar. E aí tantos outros, Levi, uma pessoa de extrema sensibilidade, que foi um aprendizado. Eu criei com o Levi assim, uma relação quase que de mãe. Que é muito legal, assim, a gente vê que são pessoas, né? Os famosos são pessoas. Então, por mais que eles se vistam de personagens, eles estejam ali representando algo muito grandioso, por trás daquele artista ali tem um ser humano que veio, que tem suas fraquezas, suas dores, suas lutas. E é muito legal a gente poder construir essa jornada juntos, assim. Poder fazer parte da historinha de cada um, assim, sabe? É muito especial. Eu escolheria 1000 vezes. Se eu tivesse que me matricular agora na Unifax, eu colocaria jornalismo pra poder fazer assessoria, pra poder, sabe? Lívia, foi incrível te ouvir hoje e entender um pouquinho de como são os bastidores desse universo. Muito, muito obrigada por compartilhar a sua experiência, a sua sabedoria, a sua expertise com a gente hoje. Foi extremamente valioso, foi uma experiência engrandecedora pra caramba. E pra quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, onde é que a gente te encontra? Nas redes sociais. Pode divulgar, fácil. Eu sou daquelas Lívia Veiga oficial em tudo quanto é canto. Chiquérrimo. Porque já tinham levado meu Lívia Veiga, já tinham tomado ele. Mas assim, a gente tá lá, eu tô no Instagram com Lívia Veiga Oficial, no LinkedIn também. Em algumas redes, mas eu alimento mais o Instagram mesmo. Então quem quiser acompanhar o dia a dia, mandar pergunta, pedir dicas, eu estou por lá. Em breve, assim que eu concluir meu livro, vocês vão saber por lá também. E aí a gente alguns projetos, né? Como você falou lá no início, Bel, eu tenho um curso, né, de assessoria para famosos, que é um curso online aí que eu venho, é um projeto em paralelo à sala de aula, né, que eu venho construindo há alguns anos. Tem previsão para novas turmas? Eu estou em conversa com a agência pra gente abrir em breve. Mas assim, eu acredito que ainda esse ano a gente tenha uma nova turma. A gente tem alguns alunos que já estão no mercado e é muito lindo ver isso. Trabalhando com artistas. Então eu acho que é isso, não é só artista, sabe? A gente trabalha, assessoria de famosos a gente trabalhar com marcas, construir marcas sólidas, marcas fortes. E aí você escolhe sua área, você escolhe se você quer falar se você quer viver no futebol, nos bastidores de futebol, viajar o mundo com futebol ou com um político. Não é a minha, mas vai que você quer. Com um influenciador, com um cantor, com um ator. A escolha é sua, mas eu acho que o que vale é você construir uma jornada assim incrível. E eu torço pra ter você por perto cada vez mais, né? Eu falo isso pra você que tá aí escutando a gente. Desejo muito sucesso na sua jornada e que em breve a gente se encontre nos palcos da vida. É isso aí, gente. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Povcast. Se você curtiu, já segue a gente e manda pra aquela pessoa que vai curtir esse papo também. Segue Lívia também e obrigada por ouvirem. Até o próximo episódio. Tchau!